E aí, alunos, então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. E agora vamos do capítulo 4. Vou fazer uma breve explicação aqui para vocês, já que vocês já fizeram o resumo, né, desse capítulo. Então, vamos lá. Assim, uma coisa importante. Lá no formulário, quando eu fiz a atividade coletiva com vocês, vocês precisam clicar em enviar ao final da atividade. Terminou de fazer, respondeu o formulário, tem que clicar em enviar. E tem que aparecer uma mensagem para vocês de que essa foi enviada. Se não, você não enviou, isso significa que você não fez a tarefa. Ah, professor, eu respondi tudo, eu fiz tudo. E por que o meu nome não aparece lá na lista? Porque você não enviou a atividade. Se você não enviar, não vai. Se você não clicar em enviar, o Google Forms ele não vai receber sua atividade. Simples assim, tá? Então vamos lá. Digamos aí que você finalizou, colocou todos os seus dados, né? Finalizou, colocou, respondeu todo o formulário. Não é só isso não, você tem que vir aqui, ó, né? Submit, ou enviar, ou seja lá como é que está escrito aqui, dependendo da linguagem aí. Vamos lá. Tá lá, ó, sua atividade foi enviada para correção, boa sorte. Agora sim, a minha atividade foi enviada. Se não aparecer essa mensagem no final, significa que a sua mensagem não foi enviada. Simples assim. Ok? Aí depois que você fez isso aqui, você pode até fazer uma prévia. Olha aqui, os alunos que mandaram e tal. Você vê isso aqui e consegue observar essa prévia aí. Tranquilo? Mas se não apertar nesse enviar, significa que você não fez e não foi e não mandou. Ok? Então, parem de falar, mas eu fiz. Se você fez, você tinha que ter enviado. Se não enviou, significa que você não fez. Tranquilo? Por isso que eu fiz esse primeiro com valor baixo, os próximos a gente vai se acostumando melhor. Ok? Então vamos para a aula, né? Então nessa aula nós vamos trabalhar uma coisa aqui do livro de vocês. Tá? Vou trabalhar aqui o capítulo 4, estudo de ecossistema, fluxo, energia e ciclo da matéria. Então nós vamos pegar os dois conteúdos primeiro. Então nós vamos aqui com habitat e nicho ecológico. Tá? Então, habitat normalmente é onde o bicho vive, onde ele mora. Tranquilo? E nicho ecológico é como ele vive, como ele se relaciona com o meio ambiente onde ele está habitando. Tanto que habitat faz parte do nicho ecológico. Ok? Então, o habitat também é parte aí do nicho ecológico do bicho. Então, habitat é o lugar onde o organismo vive, ok? Geralmente esse habitat ele é caracterizado por uma forma vegetal ou características físicas predominantes. Vou mostrar alguns exemplos para vocês já já. E na ecologia, né, eles são diferenciados em terrestres e aquáticos. E os aquáticos ainda tem água doce e ambiente marinho, tá? Então tá aqui os diferentes tipos de habitats. Então você tem o deserto, ambiente doméstico, uma fazenda, floresta, ambiente polar, tá? Você tem aí as florestas tropicais, savanas, oceanos e alguns outros, ok? Vou falar aqui alguns exemplos para vocês, né, de animais e os seus habitats. Então tem o leão, onça pintada, girafa, caranguejo, raposo, tucano. Vamos ver como é que são os habitats dele. O leão, nas savanas africanas, tá? Agora, referente a biomas, então foi no capítulo anterior, né? Vocês fizeram um trabalho sobre biomas brasileiro e o capítulo todo foi tratado sobre os biomas mundiais, né? Todos os biomas terrestres e aquáticos do meio ambiente, ok? Então aqui o leão, né, ele vive nas savanas africanas. A onça pintada, ela é das florestas da América do Norte, Central e Sul. Então ela vive aqui nas Américas, é mais comum aqui. Tá? Essa aqui é o bichinho mais bonitinho, né, que a gente tem aí, um gatinho lindo, né, a onça pintada, perigosíssimo. A girafa, que são das savanas africanas. Tá? Então o habitat delas é na savana africana. Os caranguejos, o habitat deles é nos manguezais. Alguns ficaram com esse ecossistema, com esse bioma brasileiro especial, né, que é os manguezais, vão fazer o trabalho lá.
as raposas, que vivem nas florestas temperadas, né? Raposa, esse bichinho até bonitinho, eu não resisti, né? Coloquei o tio Naruto aqui. Os tucanos, estes são das florestas tropicais, tá? Essa ave diferentona, com esse bico enorme. E aí nós chegamos nos nichos ecológicos. Então o nicho ecológico ele é o conjunto de condições e recursos que permite a uma espécie sobreviver no ambiente. Né? Como é que o bicho vai viver, como é que ele vai sobreviver, como é que ele vai se comportar nesse meio ambiente. Então podemos dizer que ele representa o papel ecológico de um indivíduo no ecossistema, e o nicho ecológico descreve como o organismo vive, tá, em um ecossistema, ok? Então é exatamente isso que a gente vai ver. Tá aqui, a representação do nicho ecológico de um macaco. Então quais os pontos que tem que ter, né, desse nicho ecológico dele? Se tem, no caso, se apresenta outros macacos, tá? Se ele apresenta outros macacos, se esse macaco ele tem predadores, se ele tem parasitas no seu corpo, qual o alimento que ele usa, né? Qual o alimento que ele regularmente utiliza, aonde ele vai conseguir esse alimento, temperatura e umidade do ambiente ao qual ele prefere, como é que ele se comporta, se mudar essa temperatura, o que ele vai fazer para, né, se sentir confortável novamente, e o seu local de reprodução, tá? Se ele se reproduz nesse mesmo local onde ele vive, ou se ele precisa fazer uma migração para outro local para fazer a sua reprodução, ou se ele altera esse meio ambiente para fazer uma reprodução melhorada, enfim, como é que ele vai se comportar para fazer essa reprodução. Isso tudo é o nicho ecológico do animal. Então, lembre-se que habitat é onde o animal vive, e o nicho é a forma como ele vive. Vamos pegar um exemplo aqui do lobo-guará. O lobo-guará, o habitat dele é o Cerrado Brasileiro. Então, como é que ele vive nesse ambiente? Então, ele é um animal onívoro, come tudo. Sua alimentação é baseada em animais e frutos. E é um animal solitário. Suas orelhas compridas somadas ao excelente olfato e audição ajudam ele a se localizar as suas presas. Ou seja, aqui é onde a alimentação dele, como ele faz para se alimentar. Se ele vive com outros ou não, então ele é um animal solitário, ele não vive com outros animais. O tipo de alimentação dele baseado em animais e frutos que o tornam um onívoro. E o que ele usa para localizar as suas presas, né? Então ele usa suas orelhas para ajudar ele com olfato e audição. Então esse é o nicho ecológico do bicho. E ele habita no Cerrado Brasileiro. Ok? E aí nós vamos para os componentes estruturais de um ecossistema. Então os componentes normalmente são os componentes abióticos, que são os componentes não vivos, podem ser considerados os componentes físicos do meio ambiente, como radiação solar, temperatura, luz, umidade e tudo mais. Os componentes bióticos, estes já são os seres vivos. Aí nós temos dois grandes grupos, né? Os organismos autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, e os seres heterótrofos, estes precisam consumir outros seres vivos para poder adquirir o seu alimento, para ter a sua energia. Então, para os heterótrofos terem energia para sobreviver, eles precisam consumir outros seres vivos, diferentes dos seres autótrofos. Eles produzem o seu próprio alimento, principalmente as plantas, através da fotossíntese. Tá? Estes seres autótrofos, eles são chamados de produtores, obviamente porque eles produzem o seu próprio alimento. Eles usam a clorofila, tá, para poder gerar o seu próprio alimento. Então aí é onde eles vão tirar, né? Eles usam a luz do sol, transformam em energia química e produzem o seu próprio alimento. Depois nós temos aí os consumidores. Estes alimentam-se de organismos e restos, né, de outros organismos, alguns são alimentados de detritos. E dentro dos consumidores nós temos os herbívoros, que comem plantas, podem ser chamados consumidores primários, a gente vai ver mais para frente na parte de cadeia alimentar, ok? Temos os carnívoros, estes se alimentam de outros animais, eles vão pegar os animais e
usados como alimento, e os onívoros, que se alimentam de plantas ou animais. Então eles podem consumir os dois alimentos, ok? Pode-se dizer que é o que consome qualquer coisa. E os detritívoros, que vão consumir os detritos, né, dos animais. E aí tem outro grupo, que são os decompositores, que são também chamados de faxineiros do planeta, que vão deteriorar a matéria orgânica, né, todos os bichos que morreram, árvores que morreram, tudo que perdeu sua vida na floresta, eles vão lá e vão consumir esses seres vivos que já morreram. Então são os decompositores que vão devolver para o meio ambiente, né, os nutrientes daquele animal que faleceu, ok? E aí eles são levados para, aí gera o tal do fluxo de energia e ciclo da matéria, que a gente também vai ver mais para frente, ok? Então, importante aqui nesse ponto, aqui, né, essa imagem, ela resume bem essa parte. Então, nós temos aí os componentes abióticos. O Sol, né, ele vai jogar essa luz, então ele vai gerar calor, ele vai gerar luminosidade, e isso é fator abiótico. E aí dentro nós temos os ciclos, ciclo do gás, da água e dos minerais, que também são considerados componentes abióticos, os nutrientes, energia térmica gerada, né, em cada etapa, tudo isso é componente abiótico. Os componentes bióticos são os seres vivos. Então nós temos aí os produtores, que são as plantas e algas, que pegam a luz do sol para produzir seu próprio alimento. Temos os consumidores, aí nós temos herbívoros e carnívoros, que vão se alimentar de outros seres vivos, tá? E os decompositores, no caso temos um exemplo dos fungos, que vão deteriorar toda a matéria morta. Todos esses bichos que já morreram, né, depois que eles morrem, os decompositores vão lá e fazer o serviço deles, tá? Então depois que todos esses bichos aqui morrem, os decompositores vão lá e consomem eles. Então tudo começa, né, com o nosso querido amado Sol, que vai jogar essa luz e esse calor no meio ambiente. As plantas pegam essa luz e geram seu próprio alimento. Alguns dos consumidores, no caso os herbívoros, vão consumir essas plantas, e os carnívoros vão consumir os outros herbívoros. Por aí vai. Depois que todos eles morrem, os decompositores entram em ação e vão consumir essa matéria orgânica que foi deixada aí no meio ambiente, ok? Então, pessoal, a primeira parte, então eu vou dividir isso em várias partes pequenas para não cansar muito vocês, né, com aulas grandes. Porém, tem duas videoaulas que eu vou indicar para vocês, tá? Uma videoaula é nicho ecológico e habitat, né, na parte de ecologia, do biólogo Samuel Cunha. Então ele tem um vídeo dele, um resumo bem bacana, bem interessante. O vídeo tem 14 minutos, mas você pode assistir ali até os 6 minutos e 20, já é bastante interessante, tá? Vou indicar outro vídeo, que esse é um vídeo aqui da nossa região, daqui de Porto Velho, que foi gravado lá pela mediação tecnológica da SEDUC, e ele foi gravado lá no IFRO, né, com uma dupla de professores muito bons, que é a Dani Brasil e o professor Jefferson, esses dois. Então vocês vão assistir embaixo. Esse do professor Jefferson e da professora Dani é um pouquinho mais longo, ele tem uns 32 minutos de vídeo. Então essas duas aulas vão complementar bastante o que eu falei. São vídeos, o primeiro vídeo, ele é um vídeo mais curtinho, já o segundo ele é bem mais longo, 31 minutos. Então vocês decidem qual vocês vão querer assistir primeiro, dá para assistir, né, espaçadamente. Aí na próxima semana eu dou continuidade no nosso capítulo 4, ok? Então, bons estudos para vocês e não percam o foco nesse período agora, tá, pessoal? Então, até mais e bom estudo para vocês. Sim, e para quem tá com saudade, vai o barulhinho do sino aí, ok?